Há poder no amadurecimento. Você já pensou nisso? Vamos refletir sobre isso hoje? Ei, queridos, esse canal é o canal Gratidão e Graça. Acho que você já está aí com a gente há um tempo. Então você já sabe que a gente tem conversas semanais sobre fé, vida e bem-estar. É um prazer cada semana a gente aprender juntos. Semana passada nós concluímos a série de Ficando a Casa sobre a Rocha. Guilherme e eu estão todos convidados a assistir, se você está aqui e não assistiu os outros. Mas hoje a gente vai falar de amadurecimento. Por quê? Porque o amadurecimento traz renovo. O amadurecimento traz novas possibilidades, traz uma forma de olhar a vida diferente. E o amadurecimento traz cura. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, nos fala assim: quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa passagem está falando sobre o amor. Quando Deus traz para nós o significado do amor, vai falar que das suas características, que o amor, ele tudo suporta. Convido você depois a meditar na passagem inteira, né? 1 Coríntios 13, no capítulo todo. Mas especificamente aqui, desses versículos que nós acabamos de ler, vai falar do amadurecer, que é você se tornar diferente com o tempo. E quando a gente amadurece, a gente vai ganhando, adquirindo algumas experiências na vida. Então a gente começa a pensar diferente. A gente começa a fazer as coisas diferentes, de um modo diferente. Mas acontece que algumas vezes nós ficamos no nosso passado, mesmo não sendo mais meninos, meninas, às vezes nós agimos como meninos e meninas, porque a gente sabe que a gente já passou por certas coisas, a gente conhece o caminho de fazer diferente, mas por que às vezes a gente insiste em fazer da mesma maneira? E é assim, quando a gente é como meninos, a gente não amadurece no sentido de fazer diferente, aprendendo com as nossas experiências. Então esse vídeo hoje é um convite para mim e para você, para olhar para a nossa vida, para aquelas áreas em que a gente precisa de mudança e entendendo que a mudança começa na gente. Então a gente não pode esperar que vamos ter um resultado de uma maneira diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas. E o amadurecimento ele traz para nós os indícios do que a gente pode fazer para ser melhor. Há valor nas experiências, a gente tem que valorizar essas experiências. Mas sabe, como que a gente olha para as experiências? Como que a gente analisa as nossas experiências para fazermos diferente? Parando para pensar, parando para planejar, parando para refletir na nossa vida, em tudo que a gente fez, não se lamentando, porque quando a gente se lamenta, a gente gasta um tempo da nossa vida que a gente poderia estar pensando e aprendendo com o que deu errado para fazer melhor. E além de tudo, a mágoa, o arrependimento, a lamentação, ela rouba todas as nossas energias. Então, quando você começa a pensar, porque existem níveis no nosso subconsciente, né? Então a gente tem aquele nível de, mas aconteceu isso. Aí tem um lamento. Poderia ter sido diferente. Mas então aí você continua pensando, mas eu fiz dessa forma. Aí você pode evoluir. E o que eu posso fazer diferente agora? Ou você pode continuar ali preso nas teias do passado, pensando, por quê? Por que isso aconteceu? Não deveria. Que pena, se lamentando. Então, em vez de a gente voltar para esse processo de lamentação, uma vez que a gente lembra, que a gente lamenta, aí a gente para por aí a lamentação, não volta naquele, vamos dizer assim, naquele lugar de lamento. A gente pensa assim, e agora? Eu tenho um presente. Eu recebi um presente hoje. Você sabia que você recebeu um presente hoje? Eu recebi, você recebeu. Se você está aqui vendo esse vídeo, você recebeu um grande presente, que é o dia de hoje.
Por isso que a gente fala, o presente é um presente para nós. Então, com esse presente, que é o dia de hoje, o que eu posso fazer diferente? E aí você vai refletir naquilo que você pode construir a partir de hoje, mudando posturas, mudando conceitos, mudando modos de olhar a vida, mudando a sua maneira de ser, para que as suas circunstâncias possam ser modificadas, porque só olhar para trás, só se lamentar, não vai mudar nossas circunstâncias. Então, o amadurecimento é um convite para olharmos e aprendermos e fazermos diferente o que não deu certo e continuarmos a fazer aquilo que está dando certo. Gente, quando eu penso em amadurecimento, eu lembro muito da questão assim da infância. Tudo que você queria aprender na infância. Se a gente for falar para os dias de hoje, eu vou dizer os videogames. Talvez você pegou os videogames na sua infância e aí você vai lembrar que quando você queria passar de fase, você ficava fazendo várias vezes. Eu vejo o meu filho pequeno hoje, quando ele joga, ele fica assim, ai, perdi, vou de novo, até que ele passe de fase. E aí ele fica feliz, passei de fase. Quer dizer, cada fase que ele fez, que ele perdeu, ele foi adquirindo experiência. Quando chegou a uma certa altura, ele já estava tão acostumado a jogar aquela fase que para ele aquele caminho que ele tinha que percorrer, os bonequinhos que ele tinha que lutar e tudo, ele já sabia como fazer. Então a experiência fazia com que ele conseguisse passar de fase. A experiência faz com que nós consigamos passar de fase. Então, se a gente for olhar a vida como um game, eu tenho criança, então meus exemplos são sim muito infantis mesmo, mas eu acho que a gente nunca perde a criança dentro de nós. Mas se a gente for olhar como um game, como um jogo, até no jogo que a gente faz assim de tabuleiro, quando a gente faz muitas vezes, a gente começa a ficar experiente naquilo. Então, quem nunca, né, tinha o ioiô quando criança e não sabia jogar o ioiô, mas ficou treinando, daqui a pouco tava dando voltas no ioiô. Então, assim, é a vida. A vida é assim. Então a gente pode pegar naquela primeira tentativa com o ioiô, falar, não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir, desistir, deixar pra lá, ou ficar, tenta uma vez, não dá certo, ai não, deixa isso aqui pra lá, não é pra mim. Aí depois tenta de novo, tenta de novo. Ou você pode insistir, agora é desse jeito, é desse aqui, eu vou fazer assim com a minha mão e com o manejo a gente vai adquirindo experiência. Com o manejo da vida, a gente vai adquirindo experiência. Então, hoje é o dia de olhar para nossas experiências, mas não no sentido de lamentar o que aconteceu, mas pensando assim, o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Porque sim, há poder no amadurecimento. Cada dia que passa, a gente amadurece mais e há poder nisso, mas a gente só pode adquirir esse poder para as nossas vidas quando a gente é capaz de olhar de uma maneira diferente. E a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos ensina tudo. Se você olhar para a tua experiência como um menino, como uma menina, você vai pensar, você vai raciocinar ainda como um menino e como uma menina. Mas procure olhar para a tua experiência hoje como uma pessoa mais madura. Busque em Deus também um amadurecimento na fé, para que você possa, com Deus e com as suas próprias experiências, gerir questões que você precisa, de uma vez por todas, vencer. Que em nome de Jesus você tenha sabedoria, você tenha discernimento e que você saiba usar todas as armas que Deus te dá, da fé, do amor, da palavra e do conhecimento que vem dele, da sabedoria que vem dele, para que a sua vida flua melhor e que você consiga promover todas as mudanças necessárias. Um grande abraço.